Paz do Senhor para a igreja, amém? Tema da doutrina de hoje. Não tem como nós, no dia de hoje, não ministrarmos outra palavra, nem utilizarmos outro tema que não seja exatamente esse, irmão. Tema da doutrina de hoje. Quando eu disser já, os irmãos repetem junto comigo. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. 1, 2, 3 e já. Orar. De novo. 1, 2, 3 e já. Orar pode mudar tudo. Quem crê nisso? Quem crê que a tua oração pode mudar situações que você está vivendo? Você crê nisso? Você tem que crer. Oração, irmãos. Oração pode mover céus e terra em teu favor. Oração pode mudar decreto de morte. Eu vou mostrar para você hoje dentro da palavra, tá? Essa doutrina hoje vai ser uma doutrina de poder de Deus. Quem crê nisso? Amém? Mas a gente vai aprender que não é orar por orar. Ok? Nós vamos aprender isso. Vamos a alguns exemplos bíblicos a respeito de oração. Pode se assentar. Eu hoje, inclusive na hora da palavra, aqui, eu vou relembrar alguns testemunhos de curas, milagres e livramentos de Deus na minha vida. Tá dando para ouvir bem aí atrás? Tá? Inclusive, eu vou aproveitar para dar um testemunho recente, tá bom? Sobre oração, tá? A palavra de Deus que a gente vai ler diz assim: naquele tempo, presta bem atenção, hein? Naquele tempo, Ezequias ficou o quê? Ficou o quê? Doente. E quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Irmãos, ele está usando a palavra do Deus vivo. Então, quem está dizendo que Ezequias vai morrer é o Isaías ou é Deus? É Deus. Deus está usando Isaías para falar com o rei Ezequias. Presta atenção. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Imagina alguém que está doente. Quando alguém recebe um diagnóstico, a pessoa ela vai buscar pelo quê? Pela cura. Sim ou não? Alguém recebe o diagnóstico e vai falar assim: estou morto. Vai fazer assim? Não. Ele recebe o diagnóstico, enquanto ele está respirando, ele tem a expectativa de que ele vai receber a cura, vai conseguir, né? Vai tomar um medicamento. Quem aqui, assim que recebe o diagnóstico, recebe uma receita e começa a tomar um remédio? Quem? Todos nós, não é assim? A gente toma um remédio, porque a gente pensa assim: bem, eu vou ficar bom, vou ficar curado, né? Põe em ordem a sua cara, pois você vai morrer. Não se recuperará. Olha que palavra dura, né? Forte. Ezequias virou o rosto para a parede e fez o quê? O que o rei Ezequias fez? Orou ao Senhor. Olha isso, irmão. Só que eu queria chamar a tua atenção para alguns detalhes da oração do rei Ezequias. Não é qualquer oração, irmão. Preste atenção no que o rei Ezequias vai falar diante de Deus. Lembra-te, Senhor. Deus se esquece de alguém? Sim ou não? Nunca. Deus não esquece de nada, nem de ninguém. Preste atenção, irmãos. O que nós fazemos nessa terra pode ser esquecido pelos homens. E esquece, tá? Você sabia disso? As pessoas esquecem muito rápido das coisas. No estalo.
Às vezes você ora por alguém aqui e Deus dá vitória. Daqui a pouco aquela pessoa já esqueceu que tu ficou ali orando por ela. E Deus deu vitória. Esquece. Daqui a pouco você faz algo por alguém, ajuda alguém. E muitas das vezes, em questão de minutos, irmãos, as pessoas esquecem. Sim ou não? Mas Deus não esquece de nada, nem de ninguém. Tudo que eu e você fazemos está escrito. Por exemplo, eu sempre digo aqui que as pessoas falam muito sobre o livro da vida, sim ou não? Mas existe também o livro das obras. Tudo que você faz diante de Deus, para Deus, fica anotado, Deus não esquece. Eu sempre digo aqui que Deus fica devendo alguma coisa para alguém, fica? Deus não fica devendo nada para ninguém, nunca. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Pode passar. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo assim: volte. Olha só, irmão, a oração não foi respondida no dia seguinte, nem na semana seguinte, não. A oração foi respondida no mesmo segundo. Presta atenção, Isaías vem, dá um recado, é o seguinte: tu não vai se recuperar dessa doença, não vai melhorar, tu vai morrer, pode preparar tua casa. Dá as costas. Ele nem saiu do lugar da casa do rei. Ele estava no pátio ainda. Ele no pátio, se preparando para ir embora, Deus falou assim: ô Isaías, volta lá e diga para o rei Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a tua oração e vi todas as tuas lágrimas. Eu chego a tô arrepiado, irmão. Na hora que o rei Ezequias estava chorando, Deus viu as lágrimas de Ezequias. Cada palavra que saiu da boca dele chegou lá no trono da glória de Deus, irmão. Quando ele estava chorando, virado para a parede, Deus estava com os ouvidos inclinados e prestando atenção em tudo que ele estava falando. Tem gente que acha que vai orar e Deus não vai parar para ouvir a oração, irmão. Ele se inclina. Deus diz, sabe o quê? Que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir a oração. E não somente isso, ele diz que os braços dele não estão encolhidos para que não possa estender para abençoar. O que Deus fala? Eu ouço a tua oração e minha mão está pronta para te socorrer. Se prepara. Presta atenção. Daqui a 3 dias, ouvi a sua oração, vi suas lágrimas. Eu o curarei. Você está pronto para ouvir uma palavra dessa vinda da parte de Deus? Deus fala assim: ouvi tua oração, tua lágrima, sei pelo que tu está passando e eu já estou fazendo milagre sobre a tua vida agora. Presta atenção. Daqui a 3 dias, você vai fazer o quê? Quem está comigo? Vamos lá. Ouvi a sua oração, vi suas lágrimas, o curarei, e daqui a 3 dias você fará o quê? Fará o quê? Subirá ao templo do Senhor. Olha o que Deus está falando. Se prepara para entrar na minha casa, para adorar o meu nome e agradecer pela vitória que eu estou liberando sobre a tua vida. Deus está deixando bem claro que não é para receber cura e ficar em casa, não. Deus está deixando bem claro, eu estou entrando com a providência, mas não se esqueça de adorar o meu nome. Não se esqueça de quem curou você. Olha isso, irmão. Você vai, daqui a 3 dias, você vai subir o templo do Senhor. Aí olha o que ele fala. Acrescentarei
15 anos a sua vida. Livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha o que ele está falando, presta atenção. Eu não só vou liberar cura sobre a tua vida, mas tu vai ter uma vida de vitória diante da minha presença. Eu vou te dar saúde, vou arrancar doença e tu vai ser um rei vitorioso, vai conquistar coisa nessa terra. Presta atenção, irmão. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele, quando libera algo sobre nós, Ele libera o que estamos pedindo e acrescenta algo além da parte dele sobre a nossa vida. Deus não quer só atender a tua oração e fazer o que você está pedindo. Ele quer surpreender você com coisas boas e maravilhosas. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Que Deus, Ele quer ir além daquilo que você está pedindo e apresentando diante dEle. Ele não quer só liberar cura, Ele quer ser o Deus da providência na tua vida. Ele não quer só liberar cura e ser o Deus da providência. Ele quer ser o grande Eu Sabaote, guerrear as tuas pelejas e dar vitória diante do inimigo. Aleluias. Vida de oração. Volta lá o tema lá. Vida de oração é importantíssimo na minha vida e na tua vida. Na vida de quem crê em Deus, irmão. Por que eu oro? Por que eu não tenho nenhuma atitude diferente daquela que eu tenho que ter diante de alguma coisa que surgiu? Diante de uma emergência, diante de um problema, diante de uma porta que fecha, diante de um diagnóstico médico, diante de uma peleja, de um vento que está soprando, de uma tempestade, diante de uma muralha, diante de um gigante. Por quê? Porque eu entendo que orar pode mudar tudo. Amém? Eu não vou conseguir mudar o marido, a esposa, na briga e na luta. Triste, chorando, desanimado, pensando em parar, querendo jogar tudo para o alto. Eu vou conseguir a mudança com o joelho dobrado na presença de Deus e clamando pelo milagre. Eu hoje vou relembrar alguns testemunhos. Vamos lá? Antes de eu chegar do mais recente, eu vou lembrar, eu estava hoje lembrando disso. Eu já devo ter contado isso aqui para o povo aqui umas 3 vezes. Mas ainda não está registrado. Talvez alguém na internet vai ver. E isso vai fortalecer a fé de alguém. Quando a Marcele, minha companheira, fez uma cirurgia, abdominoplastia, uma bela madrugada estávamos em casa. Ela não podia subir a escada, dormia embaixo. Eu estava em cima com o filho caçula, dormindo, mas atento sempre ao telefone. Ela ligou e falou, com dificuldade de falar, e falou, corre aqui. Aí eu falei, será que é uma série, né, com muitos pontos na região do abdômen? Será que ela forçou a levantar e aconteceu um acidente? Quando eu cheguei lá, ela estava pálida, branca, sem um pingo de gota de sangue. Pálida, suada. Me ajuda, me leva para o hospital. O que foi? Dor. Eu, com muita dificuldade, botei ela no carro, corri para o hospital, que estava sob aviso, caso acontecesse alguma coisa. Vou resumir. Chegamos lá, socorreram ela e tal. Daqui a pouco o médico veio conversar comigo e falou assim, provavelmente ela deu uma embolia. E provavelmente ela já está indo para a UTI. Ela vai ficar muitos meses lá. E nós vamos fazer mais uma bateria de exame, tal. Ainda bem que vocês correram. Aí tá bom. Aí eu fiquei, meu Deus. Não. Ela não vai ficar esse tempo todo na UTI, não. Eu vou orar. Orei a Deus. E na mesma hora veio uma campanha de oração minha. Ninguém mandou eu fazer da terra. Foi Deus. Eu queria o meu milagre, irmão. E eu tinha certeza que Deus podia me dar.
Porque só ora quem tem certeza que Deus pode fazer. Quem não tem fé, nem ora. Eu vou repetir. Quando a pessoa perde a fé, ele para de orar. Ele não ora mais, perdeu a fé. Mas quem tem fé, ora até o último dia da vida. Enquanto tem fôlego de vida, às vezes pode nem estar falando mais, mas na mente está falando, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. O culto acabava, eu entrava no meu carro, eu ia lá para Santa Cruz da Serra, lá para o Monte Azeite Quente, foi onde Deus colocou no meu coração. E eu ficava lá, eu lembro que teve uns 2 dias que eu fui, debaixo de chuva, todo molhado, depois entrei no carro todo molhado. Eu chorava e clamava e falava, Deus, muitos milagres o Senhor já fez na minha vida. Muitas orações atendidas, eu creio que o Senhor pode atender essa também. Vai agora, eu creio que o Senhor tem poder para tocar nela agora, repreender esse mal e ela sair daquela UTI. Orava e clamava, orava e clamava, orava, chorava, gritava no meio da mata, clamando, Deus faz um milagre. Aí 2 dias, não sei se foi 2 dias, 3 dias depois, fomos lá, aí fizeram uma ressonância lá, e um outro exame lá com contraste e tal, aí daqui a pouco veio um resultado, aí me chamaram, aí falaram assim, ela não tem nada, não dá nem para achar explicação por que ela teve todos esses sintomas, e mais, ela está saindo da UTI agora. Você pode glorificar a Deus, irmão? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, eu por dentro, né? Meu Deus ouvia a minha oração. Eu estava na mata gritando e chorando, ele estava com os ouvidos atentos àquilo que eu estava falando no meio da mata. Poder da oração. As pessoas deixam de orar por pessoas que ele ama pela libertação. Eu foi mais de 9 anos orando pelos meus irmãos, pela minha família. Até que um dia eu convidei meu irmão, que hoje é pastor, presidente de uma grande igreja. Eu convidei, isso aqui eu já falei aqui. Eu convidei ele para ir num culto, ele foi no culto, e para ajudar a tocar, ele estava aprendendo a tocar violão. Aí eu falei assim, vai vir meu irmão aí tocar. Mas ele não é cristão não. Tem problema não, rapaz, deixa ele aqui para ajudar. Quem sabe Deus hoje, né? Brada dos altos céus. Aí eu fui, dobrei meu joelho no altar e eu fiz a oração, a seguinte oração. Eu falei assim, Deus, meu irmão está aqui. Como se ele não estivesse vendo, né? Meu irmão está aqui. Faz ele sentir algo que ele nunca sentiu na vida dele nessa noite. E o que ele sentia aqui, que ele nunca sente em nenhum outro lugar. E fui orar pelo restante do culto. Naquela noite, meu irmão aceitou Jesus como Salvador. Fui levar ele para o ponto de ônibus. Olha só o Deus que ouve a oração. Fui levar ele no ponto de ônibus. No meio do caminho, aí eu alegre, ele conversando e tal. Ele falou assim, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu senti algo aqui que eu nunca tinha sentido na minha vida. Ele repetiu a minha oração. Então, quem está conseguindo entender, irmão? Saiu da boca dele o que eu orei no altar para Deus. É Deus falando assim, eu vou te mostrar que eu ouço cada palavra que sai da tua boca quando você ora. E ele falou assim, e eu não me vejo mais longe da igreja, rapaz, de Jesus. Por quê? O que eu senti aqui, eu não vou sentir em nenhum outro lugar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Chorei, irmãos. Eu poderia ficar dias e dias contando aqui respostas de oração, mas eu vou contar uma última antes de prosseguir. Ontem, a minha filha Carol, passando mal, muito mal, sentindo dores. Eu não estava em casa, Marcelo pegou um Uber, foi lá, de lá levaram ela para o UPA. Deram muitas injeções a ponto de dar Tramol para ela. Alguém conhece esse medicamento, Tramol? Geralmente pessoas que têm câncer, que estão num estágio avançado de dor, tomam Tramol. Ele é próximo aí da morfina, é algo parecido. É dores extremas.
deram tramol, junto com ampola de dipirona, mandaram ela para casa. Que o UPA é assim, né? É pronto atendimento. Mandaram ela para casa. Aí ela vomitando muito, não conseguia comer nada, com dificuldade de andar, ficou aqui em casa. Aí daqui a pouco ela começou a piorar. Mesmo com esse medicamento forte, não fazia efeito, irmão. Aí, opa, falei, vamos levá-la para o hospital. Levamos para o hospital em Belfort Roxo. Falei, vamos para o hospital, não vamos para o UPA. Correram com ela, vou resumir. Eu sei que daqui a pouco eles estavam tentando salvar a vida dela. Que isso, pastor? Não é exagero, não? Não. Porque hoje, quando a Marcele foi lá visitá-la, a palavra do médico foi a seguinte: Marcele, como é que ela está? Que ela está na sala de trauma ainda, não foi para a enfermaria, ela ainda está sob extremos cuidados. Essa foi a palavra do médico. Hoje, ela não tem mais risco de vida. Hoje. Mas ontem, ela tinha risco de vida. Quem está conseguindo entender? E aí o médico completou com a seguinte frase: estamos surpresos com a recuperação dela tão rápida. A recuperação dela veio antes do antibiótico começar a fazer efeito. É Deus falando assim: ela vai tomar um medicamento, mas eu vou deixar claro que isso aqui é resultado de oração de alguém que está orando. Presta atenção, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Quem dera, tem pessoas que eram para estar aqui, que eu sei que estão precisando de milagres na vida, mas não querem orar, e não querem se derramar no altar, e não querem mais crer que Deus pode mudar toda e qualquer situação, através de oração e clamor. Oração, irmão. Desânimo não resolve nada. Pelo contrário, o desânimo vai piorar a tua causa. É isso aí. Você pode ficar cansado, sim ou não? A Bíblia diz que Ana não conseguia mais falar. Ela não conseguia pronunciar uma palavra. Diz a palavra de Deus que o sumo sacerdote perguntou por que ela estava embriagada naquela hora já. Ela falou: não, Senhor, a tua serva está amargurada de alma. Eu estou aqui orando. Ela não conseguia falar, mas estava gemendo na presença de Deus, irmão. Preste atenção. Ela sabia que a oração podia mudar o quadro que ela estava vivendo. Quando ela não tinha mais forças, estava gemendo diante de Deus. O sumo sacerdote foi até ela e falou assim: hoje Deus ouviu a tua oração. E ouviu mesmo, porque ela foi para casa, o milagre dela já estava na casa dela esperando ela. Deus deu a ela um filho, que eu já falei aqui, profeta de Israel, juiz de Israel, aleluia. Oh, glória a Deus. Sacerdote, homem de Deus. Só isso? Não. Lê o texto lá. Deus deu filhos e filhas para ela. É Deus falando assim: por causa da tua perseverança, não vou dar só o que você está pedindo, não. Perseverou? Estou dando vitória nisso e estou dando bênção dobrada sobre a tua casa e sobre a tua vida. Preste atenção. A vitória de quem persevera. A vitória de quem não desiste. A vitória de quem mantém a chama da oração acesa. Não veio ainda, mas uma hora Deus vai mudar o quadro. Uma hora Deus vai bradar dos altos céus. A resposta da oração vai chegar. Aleluia! A oração pode mudar tudo. Quem crê nisso? O próprio Deus tinha falado que a doença dele era para a morte. O que eu aprendo? Que Deus pode fechar sepultura por causa da minha e da tua oração. E se tu crê aí e clamar a Deus, já tem sepultura sendo fechada nessa noite aqui, aleluia.
Oh, glórias a Deus! Deus fecha a sepultura através da oração de um servo. Presta atenção, Pedro estava preso, encarcerado, muito provavelmente ia ser morto, irmãos. Sacrificado, assassinado, julgado. A igreja foi orar. Deus mandou um anjo lá dentro e o tirou, passando pelas paredes. Falou, vamos embora. Por quê? A igreja está orando. Quando a igreja ora, meu irmão, não tem cadeia que permaneça de pé, porque Deus ouve as nossas orações. Então, oração pode mudar tudo, sim ou não? Pode passar. Vamos lá? Pode passar. Alguns aspectos da oração do rei Ezequias. Primeira coisa, quando Deus olhava para quem estava orando, Deus conhece cada um quando vai orar diante dele, sim ou não? Deus sabe se as palavras que saem da boca são verdadeiras ou não, sim ou não? Lógico que sabe. Vamos lá. Primeira coisa, Ezequias reconhecia a soberania de Deus. Você quer ver uma coisa? Olha essa oração aqui de Ezequias. Você acha que Ezequias orava a Deus só quando a coisa apertava? Não. Porque tem pessoas que só oram a Deus quando a coisa aperta. Não quer ter vida de oração. E às vezes, quando vai orar, não tem nem o que falar. Não consegue orar 10 segundos. Por quê? Não tem vida de oração. Quem não tem vida de oração não ora 20 segundos, irmão. Porque ele não tem costume de orar. Vamos lá. Olha o que diz segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 15. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. E tu criaste os céus e a terra. Então, quando Ezequias ia orar, Deus sabia que tinha um adorador diante dele. Quando Ezequias ia clamar a Deus, Deus sabia que estava diante dele alguém que tinha plena confiança ao Deus que é criador dos céus e da terra. Por que eu clamo a Deus, presbítero Adriano? Por que eu clamo a Deus? Porque eu creio que Ele é o Deus do impossível. Por que eu clamo a Deus? Porque eu sei que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Criou todas as coisas com o poder da Tua palavra. E basta Ele liberar uma palavra de poder, e a muralha cai por terra, a boca do leão é fechada, a fornalha aquecida 7 vezes não vai me queimar. Basta Ele liberar uma palavra, o mar que está fechado vai se abrir, os inimigos serão derrotados, a providência vai chegar. Uma palavra, brota água da rocha, o maná chega. Basta uma palavra e vai vir corvo me servir, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele diz, sabe o quê? Agindo eu, quem impedirá? Sabe o que ele diz? Escute isso aqui. Por acaso diria eu e não faria? Sabe o que ele diz? Por acaso existe algo difícil para mim? É difícil para mim e para você, mas para Deus não. É só Ele liberar uma palavra e as cadeias se quebram. Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus, irmão? Esse Jesus é aquele que libertou um homem que era possesso de milhares e milhares de demônios, só dando uma ordem, dizendo, saiam dele agora. E a Bíblia diz que quando as pessoas chegaram no lugar, viram o homem são, vestido e conversando com Jesus. Olha isso, irmão. Por quê? O nosso Jesus é poderoso. Tu não crê nisso não, né? Imagina eu dizer, teu Jesus é poderoso. É poderoso. Teu Jesus é poderoso, irmão. O teu Jesus, o meu Jesus, Ele pode trazer restauração e restituição para minha casa e para a tua casa.
Ele tem poder para fazer coisas grandes, tremendas e maravilhosas sobre a minha vida. A Bíblia diz que Ele não muda. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus não muda. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Desde a antiguidade jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Tu espera em Deus? Quem espera clama, quem espera busca, quem espera adora, quem espera serve, quem espera confia no quê? Que uma hora Deus vai bradar dos altos céus. É por isso que sempre que alguém apresenta alguma situação para nós orar, fala assim, vamos orar. Mas lá no meu coração, eu sei muito bem que não depende só da minha fé, não. Depende da fé de quem? De quem? De quem quer receber o milagre. Do que adianta, irmãos, alguém chegar até mim e falar assim, pastor, estou com uma situação assim difícil e tal, e eu falar assim, vamos orar, e a pessoa, tá bom, tá difícil, pastor, acabou. Tá com fé? Tá com fé, irmão? Hã? Não. Você quer ver uma coisa? Lembrei aqui, mais um. Não dá para falar tudo, são muitos, né? Eu estava em casa um belo dia, e aí eu falei assim, eu vou lá no hospital de Saracuruna, lá onde está o neto da diaconisa Elisete. É longe. Eu falei, vou lá. Aí eu sei que ele estava na UTI, e são muitas restrições para entrar. Só que eu estava com tanta fé no meu coração, que eu falei assim, se eles não me deixarem entrar, eu vou ficar o mais próximo do corredor, e vou clamar a Deus. Por quê? Eu creio que Deus pode ir lá naquela UTI e arrancar ele de lá. Oração pode resolver tudo. Eu fui, cheguei lá, realmente, foi uma luta para conseguir entrar. Mas entrei. Fui lá. Vocês acham que eu fiquei orando horas lá? Você acha que o milagre vem se tu ficar orando muitas horas? O milagre depende da tua fé. Se alguém chegar para mim, para você e falar assim, tu tem 5 segundos para orar. Quanto tempo? 5 segundos? É o suficiente. Senhor, tu és poderoso para fazer o milagre. E eu tenho fé para crer que o Senhor já está operando o milagre. Vou embora. O sobrenatural já está se movimentando lá naquele lugar. Aí depois veio a notícia que o menino tem hambúrguer depois comendo, foi? Foi? Deus fez um milagre. Tá brincando muito ele, Jacques Elisete? Voltou a brincar? Vida normal, jogando bola. Quem fez o milagre? Foi Deus, irmãos. Preste atenção, o teu Deus faz milagres. Clame a Ele, busca Ele. Às vezes alguém fala assim, pastor, eu preciso de uma vitória, tem documentação que precisa, a papelada tem que andar. Eu falo assim, vamos orar, Deus é poderoso. E aí eu estou assim, eu falo assim, Deus, aquela causa daquela irmã lá, libera a palavra da vitória, mete a marreta de fogo, joga os impedimentos por terra. Daqui a pouco vem, pastor, tem como marcar um culto de ação de graças? Tem. Deus deu vitória. Oração pode resolver. Vou repetir. Oração pode resolver. Vou repetir. Oração pode resolver. A resolução do teu problema está no joelho dobrado. Por isso que o servo de Deus vai dizer, põe a boca no pó. Porque talvez assim ainda há esperança. Sabe o que ele está falando? Meu irmão, se a oração não resolver, o que vai resolver? O teu esforço? O teu grito? As tuas armas? A tua capacidade? A tua inteligência? Não. Oração pode resolver. Pode passar? Vamos lá?
Ezequias, ele orava com humildade e o quê? E o quê? Dependência de Deus. Olha o que diz segundo livro de Reis, capítulo 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Você depende de Deus? Quem aqui é dependente de Deus? Você é dependente de Deus mesmo? Você sabe o que é dependente de Deus? Ser dependente de Deus de verdade, irmão? Quem é dependente de Deus não consegue dar um passo sem ter Deus do lado dele. Certeza da presença. Quem é dependente de Deus não faz nada nessa vida sem antes dobrar o joelho, orar e clamar a Deus. Quem depende de Deus sabe que todo poder pertence a Ele nos céus e na terra. Quem é dependente de Deus sabe que não importa o tamanho do gigante da batalha que está enfrentando, o teu Deus é fiel, é justo, verdadeiro, e no tempo certo vai se levantar em prol da tua vida para liberar a palavra da vitória. Olha o que ele está falando. Senhor, salva-nos. Problema no trabalho, vamos orar. Dificuldade no casamento, vamos orar. Os filhos estão dando trabalho, vamos orar. O exame médico acusou alguma anormalidade, vamos orar. A dificuldade é grande porque são muitos candidatos para essa vaga. É claro que eu tenho que fazer a minha parte, estudar. Mas no que depender de situações extras, vamos orar. A minha parte eu vou fazer. E Deus vai fazer a dele, eu creio. Eu vou orar. Oração resolve as coisas, irmãos. A tristeza veio, vamos orar. O desânimo está tomando conta da minha casa, vamos orar. Para Deus trazer um avivamento para aqui para dentro. A minha família não está buscando a Deus como deveria, então eu vou orar. Tem alguém da minha casa que está afastado, vamos orar. Tem pessoas da minha casa que ainda não servem a Deus, vamos o quê? Orar. Eu já falei, já aconselhei, já fiz isso, não adiantou. Então o que eu tenho que fazer? Não é sair da igreja não? Entregar os cargos, desistir de tudo, não? Dar um tempo, não é não? É porque de repente resolve, né? Alguém conhece alguém que deu um tempo, saiu fora, desanimou, entregou os cargos, logo depois disso, batata, veio vitória. Alguém conhece, irmão? Não, estou falando, não é de ironia não. Alguém conhece? Não, de repente conhece. Eu estou falando, eu não conheço. De repente, pastor, não é que eu conheço. Eu conheço uma pessoa que foi ela começar a ficar desanimada em casa, que começou a brotar milagre de tudo que é lado. De repente tem alguém, eu nunca vi dizer. De repente alguém na internet aí vai botar, eu conheço. Eu sou uma pessoa, né? Não conheço, não. Agora, eu sei de uma coisa. Todos os que eu vi fazer isso e não orar. Já viu aquele ditado? Bola de neve? Estava ruim, começou a ficar terrível. Estava terrível, começou a ficar insuportável. Estava insuportável, em alguns casos, derrota. Derrota final. Se acabou tudo. Isso eu já ouvi. Eu poderia citar muitos casos aqui. Mas quem falou, eu vou orar. Só me resta orar. Por quê? Porque eu sei que Deus pode mudar esse quadro. Deus pode liberar a palavra da vitória. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu sinto Deus aqui nesse lugar.
Eu estou sentindo Deus desde hoje à tarde, quando eu recebi a notícia que Deus deu livramento de morte para alguém da minha casa. Oh, aleluias, é por isso que eu estou aqui para adorar e exaltar o nome dEle, agradecer o nome dEle, aleluia. Oração. Você quer ver uma coisa? Se eu for contar todos os livramentos que Deus já deu, através de pessoas, a nossa igreja tem uma oração da alvorada. Aí eu falo assim, Deus, bota para orar quem tem algo que o Senhor vai livrar, uma vitória. Aí Deus vai falar assim, fulano e beltrano. Às vezes eu estou digitando e Deus fala assim, acrescenta mais fulano aí. Olha, é assim mesmo. Aí do nada aparece 3 nomes. Quem já reparou isso? Não é sempre que tem dor, né? Mas às vezes não aparece 3. Um daqueles ali, Deus falou assim, põe mais um aí. Porque depois vem a notícia. Aí daqui a pouco chega um falando, pastor, o carro matou uma pessoa na minha frente. Eu atravessei a rua, o carro ia me pegar. Pegou outra pessoa, Deus me livrou da morte. Quem viu um acidente que aconteceu na Kennedy essa semana? Você sabia que teve um membro da igreja que estava atravessando na rua na hora? E a pessoa estava, depois mandou mensagem para mim, até emocionada, chorando, que viu o livramento de morte diante dos seus olhos. Sabe qual foram as palavras, pastor? E o Senhor me colocou na oração da alvorada. Aleluias, glórias a Deus. Oração da alvorada. Outro dia alguém falando, pastor, aí eu coloquei alguém na oração da alvorada, pastor, o carro perdeu o freio. E Deus deu livramento, eu consegui segurar o carro até o lugar que já era um lugar que não tinha mais perigo. Aí eu falei, oração da alvorada. Alguém fala, pastor, eu estou esperando uma resposta do documento que está para sair. Aí eu, oração da alvorada. Aí vem aqui orar. Fico uma semana aqui orando. Às 8 horas, alguns oram às 7 horas, outros 6:30. Eu falo, mas vem orar. Oração da alvorada. Por quê? A nossa vitória está no joelho dobrado e boca no pó, clamando a Deus, irmãos. Você quer mudar o diagnóstico do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua mulher? Como? Em desespero? Não, é boca no pó, orando. E falando, Deus, o Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor pode reverter essa situação. Diante de ti não tem causa perdida. Não tem causa perdida diante de ti. Vamos lá, pode passar. Apresentou-se Ezequias, apresentou-se perante a Deus com o espírito quê? Quebrantado e chorou. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará. Eu às vezes, irmão, eu vejo pessoas precisando de milagres, vivendo situações que eu fico assim, rapaz, eu no lugar dessa pessoa estava clamando pelo milagre. Eu estava me derramando diante de Deus e falando, Deus, eu não aceito essa situação não. Senhor, venha o meu socorro. É clamar até o milagre chegar. É fazer igual Jacó. Não te largo enquanto não me abençoares. Teve que tocar na coxa dele, meu irmão. Espera aí. O sol está arranhando já. Enquanto eu não soltar esse camarada aqui, eu tenho que... Espera que eu vou fazer algo aqui. Por quê? Esse quer vitória, meu irmão. Quer vitória. Oração. Posso não. Vamos para o culto? Não, quero não. Vamos buscar Deus? Não, quero não. Olha o que ele faz. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu? O que tu? Ele está falando, eu tenho andado conforme a tua lei e a tua palavra. Eu tenho andado em vigília, eu tenho procurado fazer as coisas certas, Senhor.
Vamos lá? E Ezequias fez o quê? Chorou amargamente. Derramou lágrimas diante de Deus. Chorar na presença de Deus não é vergonha não, irmão. Se quebrantar nesse lugar, presta atenção, só Deus e você sabe o quanto que você precisa dessa vitória. Quer chorar? Chora aos pés do Senhor. Quer chorar? Vem aqui nesse altar, dobra o teu joelho e se derrama, porque só Deus e você sabe o quanto essa angústia está no teu peito, o quanto você precisa de um milagre da parte dele. Não importa o que vão falar, o que vão pensar, eu quero me derramar diante de Deus, porque Deus sabe como é que está difícil às vezes. Deus sabe como é que são as minhas manhãs. Deus sabe quando eu boto a cabeça no travesseiro. Deus sabe quando eu olho e vejo o quadro, como é que a coisa está difícil. Eu falo, Deus, se o Senhor não entrar com a providência, eu não sei o que vai ser de mim. Espírito quebrantado é falar assim, eu preciso de ti, Senhor. Se o Senhor não vir em meu socorro, o diabo vai se andar. Se o Senhor não der o livramento, a morte vai chegar. Se o Senhor não liberar a cura, eu vou ficar dependente de remédio. Se o Senhor não restaurar a família vai se acabar. Então, Deus, eu preciso de um milagre. Espírito quebrantado, chorando aos pés do Senhor. Eu já li aqui no início, a Bíblia diz que Deus não só ouviu a oração, mas viu todas as lágrimas que saíram dos olhos do rei Ezequias. Deus conhece e Deus sabe cada lágrima que corre dos nossos olhos, irmãos. Quando elas são derramadas diante de Deus, nenhuma delas cai no chão, aleluias. Em vão, Deus, Ele colhe cada uma delas e vai trocar por um riso. Oh, você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus vai enxugar tuas lágrimas e vai colocar um novo cântico nos teus lábios para você falar, meu Deus ouviu a minha oração, aleluia. Ele é o Deus da providência, Ele é o Todo-Poderoso. Pode passar, está terminando. Pode passar. Vamos lá. Ezequias reconheceu que o quê? Que o quê? Nada podia fazer. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupa de luto, entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco. A quem? A quem? Ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los. Ezequias está falando, sabe o quê? Senhor, com as minhas forças eu não vou conseguir. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não consigo mais. Mas o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor pode mudar essa situação que eu estou vivendo, meu Pai. Aleluia. Presta atenção, ele reconheceu que só Deus podia mudar o quadro que ele estava vivendo. Você reconhece que só Deus pode mudar o quadro da tua vida, meu irmão. Às vezes, falamos, e não resolve nada. Sim ou não? Às vezes nos esforçamos, corremos daqui, corremos dali, pedimos ajuda aqui, pedimos ajuda ali. E aí vem Deus. Aí você lembra, né? A gente lembra, né? Lembramos, né? Peraí. Eu não sirvo a qualquer Deus. Eu sirvo ao único Deus. O meu Deus, ele é conhecido como Deus da providência. O meu Deus, ele é conhecido como o grande Jeová Rafá, o Deus que sara. O meu Deus é general de guerra.
Ele é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus, quando opera, ninguém pode impedir. Ele é conhecido como Deus do já. Eu vou clamar a Deus. Porque para mim, isso é impossível. Mas o meu Deus, se Ele liberar uma palavra, a cabeça do gigante vai ser cortada. Uma palavra. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tá. E eu termino aqui, tá? A oração de Ezequias era a oração de quem tinha crédito aonde? Será que se você for clamar a Deus hoje, você tem crédito? Como é que você trata as coisas de Deus? Você honra o Senhor? Preste atenção, irmão. Você sabe um erro que as pessoas cometem? Vira e mexe eu vejo alguém fazer isso. As pessoas ficam lembrando de coisas passadas, né? Tipo assim, eu já fiz muito lá atrás. Eu já fiz assim. Fez, mas não faz mais. O que a Bíblia fala a respeito disso? Que melhor... Melhor é o quê? É o fim ou o princípio? O fim de todas as coisas do que o princípio. Se você prestar atenção na oração do rei Ezequias, a oração não é de alguém que servia a Deus e não serve mais. Não. Tanto é que se você observar, quando Deus vai falar com ele, Deus fala assim, preste atenção. Deus fala assim, vou liberar cura e você vai liderar o meu povo. Vou liberar cura e você vai para o meu templo me adorar. Olha o texto lá. Deus não está falando assim, rapaz, você já fez muito, vou liberar cura, vive o restante dos teus dias só em casa agradecendo. Deus fala isso para ele? É o seguinte, estou liberando vitória, mas não é para esquecer não. Continua sendo grato lá no meu templo, me adorando e servindo a mim. Continua lá. Por quê? Eu ainda tenho muita coisa para fazer através da tua vida. Eu estou liberando milagre para você pela minha fidelidade, porque eu não esqueço dos meus. Eu não esqueço de nada que fazes diante da minha presença, mas também não é para ficar parado não. É para ir para o templo. É para me adorar. É para me servir. É para dar continuidade àquilo que o Senhor tem feito. Preste atenção, irmãos. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido. Olha o que ele está falando. Senhor, eu continuo servindo a Ti. Quem está orando aqui é o mesmo que lá atrás quebrou os altares. Restituiu o culto. Quebrou a serpente de bronze que adoravam e chamavam de Neustã. É o mesmo, aquele mesmo que iniciou lá, quebrando os altares, honrando o Teu nome, eu continuo servindo o Senhor até o dia de hoje. Na Tua presença. Quem está clamando é alguém que quer estar na Tua casa, Senhor. Libera a cura, libera o milagre para mim continuar Te adorando, aleluias. Vamos lá? Com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito, preste atenção, irmãos. Tenho feito tudo que Tu aprovas. E aí depois ele começou a chorar. Será que eu tenho um crédito diante de Deus, irmão? Será que quando eu dobro o meu joelho para orar e para pedir um milagre, uma providência, uma vitória, é a oração de alguém que não mede esforços para sacrificar, para estar aqui na casa de Deus? Será, irmãos? Será que você conseguiria dirigir um culto de libertação, sabendo que tem alguém, um filho teu no hospital, entre a vida e a morte? Você vinha aqui para cantar? As pessoas às vezes não vêm cantar por causa de resfriado. E se um filho teu estivesse no hospital entre a vida e a morte, tu vinha aqui para dirigir culto de libertação? Igual estava ontem?
Mas eu sabia que eu estava aqui, e o Deus que estava aqui, estava lá também. Vou repetir, o Deus que estava aqui, estava lá também operando e dando livramento de morte. Deus não é Deus de confusão. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que esperam no Senhor, aleluia, eles vão ser renovados. Tu espera em Deus, Deus vai renovar tua força. Confia em Deus, irmãos. Eu não falo isso por soberba, não. Eu falo isso como alguém que já viveu muitos milagres. Eu falo isso como alguém que já entrou diante desse altar, já subi esse altar, e por vezes pensei assim: Senhor, será que eu estou meio maluco? Será que eu de repente não era, hoje eu não poderia ter vindo? Hoje de repente era para mim ir falar do Senhor. Não. Eu sei que o Senhor pode liberar um milagre. Vai lá, Senhor. Preste atenção, irmão. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser imprudente. Por exemplo, vou dar um exemplo que é para poder a mente, porque a gente tem que explicar para as pessoas ficar com a mente confusa, né? Tem alguém na minha casa, começa a passar mal, aí em vez de eu socorrer, eu falo assim: não vou socorrer não, deixa aqui que eu vou para a igreja. É disso que eu estou falando? Lógico que não. Eu já tinha socorrido, estava no hospital, não estava na minha mão mais não. Eu não podia fazer mais nada. Estava lá. Agora é com quem? Com Deus. Eu vou ficar em casa falando: ai meu Deus, e agora? Não. Quem pode fazer o milagre está aqui. Operando o milagre está aqui, nesse lugar. O Deus que cura está aqui, o Deus que sara está aqui. E eu sei que enquanto eu estiver aqui, Ele está liberando a palavra da vitória. Vamos colocar de pé. Confia, meu irmão. Oração pode resolver. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer isso. A oração pode resolver. Eu vou repetir. Oração pode mudar o quadro. Clame a Deus, busca a Deus. Outro dia alguém falou assim: pastor, eu não tenho conseguido ver na alvorada, mas se eu quiser ir lá para a sala de oração, eu falei: o dia que você quiser e a hora que você quiser. Você vai ali, pega a chave, vai lá para dentro, chora, rola no chão, grita, dá glória a Deus, canta indo, vai lá, porque vai lá que a vitória é tua, no nome de Jesus. Aqui tinha uma irmã que foi membro dessa igreja. Quantas vezes ela falava assim: pastor, eu posso ficar a madrugada toda no templo? Eu falei: pode. E vinha mesmo. Ela vinha, fechava a igreja toda e ficava aqui dentro, para lá e para cá, clamando e orando. Ela sabe o porquê que ela está fazendo isso. Ela poderia ficar em casa dormindo, mas ela falou: vou pro templo. Por quê? Quem sabe Deus me ouve. Quem sabe as minhas lágrimas vão ser enxugadas. Quem sabe o impedimento vai cair por terra. Vou buscar. Vamos orar. Clame a Deus. Senhor, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor a cada dia tem nos despertado para orar. Orar pela nossa nação. Orar pelos governantes. Orar, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Orar pelos nossos negócios. Orar pela nossa chamada. Orar, Senhor. Oração, o segredo da vitória está na oração. Boca no pó, joelho no chão. Se derramar cada dia diante da tua presença, crendo que o Senhor pode mudar o quadro, meu Pai. Orar até a vitória chegar.
Orar até a vitória chegar, meu Deus. Enquanto a vitória não chegar, eu não paro de orar, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida de oração e confiarmos mais em Ti. Crê que não há nada difícil para Ti, meu Deus. Tira de nós o desânimo, a frieza, a preguiça. Tira de nós, Senhor, o excesso de distrações, porque muitas são as distrações. Tira, Senhor, nos ajuda para que nada venha nos atrapalhar a ter uma vida de oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluias.